Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a concentração das soluções. Como são vários tipos de expressar a concentração, nós vamos fazer uma sequência de aulas sobre o mesmo assunto, abordando os tipos de concentração. Na aula de hoje vamos falar como preparar uma solução, a concentração em gramas por litro e vamos resolver alguns exercícios. Para começar, vamos ver aonde a concentração está presente no nosso dia a dia. Então, eu apresento aqui para vocês alguns medicamentos que são comuns antitérmicos dentro das nossas casas. Esse medicamento é o paracetamol, que apresenta ali na sua caixinha 200 mg por ml. Aqui eu tenho a dipirona sódica, que apresenta 500 mg por ml. E a mesma dipirona sódica, que tem uma concentração de 50 mg por ml. Aqui eu tenho alguns exemplos onde a concentração é amplamente utilizada. Aqui eu tenho um outro exemplo. 2 xaropes comuns também nas nossas casas, o cloroidrato de ambroxol. Aqui eu tenho a versão adulta do xarope e eu tenho lá 30 mg por 5 ml. E aqui a versão pediátrica de 15 mg por 5 ml. Percebe a diferença entre esses dois medicamentos? A versão pediátrica apresenta metade da concentração de um xarope adulto. Isso quer dizer que se eu tiver na minha casa apenas um xarope pediátrico e eu sou adulto, eu preciso tomar o dobro da quantidade de xarope. Se quando eu tomo xarope de adulto e a minha dosagem é 7,5 ml, se de repente naquele dia eu tiver apenas um xarope pediátrico, eu precisarei tomar o dobro de 7,5 ml, que no caso é 15 ml, que vai ter o mesmo efeito. Agora que você já sabe que os medicamentos apresentam concentrações diferentes, fique ligado nos rótulos das embalagens. Certa vez eu ganhei no postinho onde dá vacina um paracetamol. E a minha filha era pequena, tomou vacina e eles dão geralmente caso tenha febre, porque aquele tipo de vacina apresentava como uma reação febre. Chegando de noite, após as 6 horas, é claro, ela ficou com febre. E eu administrei ali as 15 gotinhas e a febre não baixava. Eu fui até a farmácia, comprei o medicamento que a gente estava acostumado, que era, na verdade, o mesmo medicamento, tinha o mesmo princípio ativo. Eu administrei aquele remédio na dosagem de 15 gotas para minha filha e a febre cessou. E aquilo me deixou bastante pensativa. Fui até aquele medicamento que eu tinha ganho no posto de saúde, olhei a validade, estava certa. Primeira coisa que a gente pensa, o remédio não funciona, validade. Estava certo. E aí eu fui olhar a concentração, era de 100 mg por ml. Esse medicamento era um antitérmico, era o paracetamol, que costumeiramente vem na concentração de 200 mg por ml. Aí eu descobri por que a febre da minha filha não baixou. Na verdade, eu utilizei um medicamento que a concentração era metade daquela que eu estava acostumado a comprar. Então, se era metade, eu tinha que administrar o dobro de gotas. Então, no caso, se eu utilizasse aquele medicamento de 100 mg por litro, eu precisava dar a ela 30 gotinhas. Através dessa situação, eu pude aplicar os conhecimentos que nós vamos adquirir hoje. Aqui do lado eu tenho uma solução bastante comum no nosso dia a dia, que é o soro fisiológico. Ele é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%. Uma outra unidade de concentração muito comum no nosso dia a dia é a porcentagem. Aqui nesse rótulo de água mineral, eu tenho a composição química provável de cada um dos sais minerais. Então, aqui eu tenho bicarbonato, concentração de 169,14 mg por litro. Quer dizer que se você beber 1 litro de água, você vai estar ingerindo essa massa. Ah, professora, mas eu não vou beber 1 litro, eu vou beber meio litro. Quanto que eu vou ter? A metade. Tá certo, pessoal? Então, eu vou ingerir a metade daquela massa. A metade de 169,14 gramas, que dá 84,57 miligramas. Isso seria a massa de bicarbonato em uma garrafinha de 500 ml. E assim por diante, a gente percebe a aplicação da concentração. Nós temos aqui uma obrigatoriedade. Todos os alimentos e
bebidas, eles devem conter a informação nutricional no seu rótulo. Aqui eu tenho um rótulo de leite e eu tenho lá a porção de 200 ml, eu tenho a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, sódio, cálcio em 200 ml, que é um copo de leite, além do valor energético dessa bebida. Aqui ao lado eu tenho um rótulo de refrigerante e eu tenho, além do valor calórico ou energético, a quantidade de carboidratos, que na verdade são açúcares, presentes em 200 ml, que é um copo de refrigerante. Além de olhar os rótulos dos medicamentos, nós precisamos também aprender a olhar o rótulo daquilo que a gente consome. Algumas substâncias como sódio, açúcares, gorduras, são substâncias que podem interferir no nosso dia a dia e nos causar vários problemas, como hipertensão, no caso do sódio, como retenção de líquido e também, no caso da glicose, uma diabetes. Então, é necessário que a gente observe esses rótulos para saber a qualidade daquilo que a gente está comendo. E agora, como preparar uma solução? É provável que no seu dia a dia você já tenha preparado várias soluções. Por exemplo, quando você pega um saquinho de suco em pó, coloca numa jarra e completa até chegar a 1 litro de água. Geralmente os saquinhos são próprios para 1 litro de água. Você mexe e deixa aquilo como uma mistura homogênea. Então, você tem uma solução. Na química, como é que a gente faz tudo isso? Então, eu preciso de uma balança e preciso de um balão volumétrico. Nesse caso, vou utilizar aqui um balão de 500 ml. A marca de 500 ml é dada por esse menisco. Primeira coisa, nós vamos colocar um becker qualquer sobre a balança. Vamos tarar essa balança, ou seja, descontar a massa do becker e deixá-la zeradinha. Isso acontece quando você vai num restaurante por quilo. Quando você pega a sua comida e coloca no prato e leva para a balança, se você fosse pesar o prato mais o seu alimento, é provável que você fosse pagar um valor bem alto. Como que eles resolvem esse problema? Então, eles pegam um prato de modelo e colocam lá dentro. Eles taram a balança e quando você vai pesar o seu alimento, a massa do prato já é descontada. Então, você só paga aquilo que você colocou em alimentos. É o que eu fiz aqui. Primeiro passo. Eu vou adicionar 50 gramas de sulfato de cobre, que é a massa do meu soluto. Segundo passo, nós vamos adicionar água, dissolver, certo? Então, primeira coisa, tem que lembrar, para preparar uma solução eu preciso de um soluto, sulfato de cobre, e o solvente, água. Então, eu dissolvi os dois aí. Terceiro passo, vou transferir esse conteúdo para o meu balão. Uso um funil para facilitar esse processo. Coloquei dentro do balão, mas eu ainda não tenho 500 ml de solução. No quarto passo, nós vamos completar o balão volumétrico com água até atingir 500 ml de solução. Bora lá. Adicionando água. Uou! Adicionando água, nós temos lá então 500 ml de solução. E assim a minha solução está pronta. Agora que a gente já sabe como preparar uma solução, nós vamos aprender a expressar a concentração dessa solução em gramas por litro. Então, a concentração comum ou em gramas por litro, ela expressa a massa do soluto em 1 litro de solução. A concentração, então, é dada gramas e litro. Então, gramas por litro. A massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Utilizando a solução preparada como exemplo, temos a massa do sulfato de cobre, que é o soluto, 50 gramas. O volume da solução, 500 ml. Nesse volume da solução, eu tenho a massa de sulfato de cobre mais o volume de água, ou a massa de água. A concentração da solução será, concentração é igual a M sobre V. Como vai? C é, aqui em cima, C é igual à massa do soluto, que é 50, e o volume da solução, 500 ml. Dividindo, eu tenho que a concentração 0,1 grama por ml. Observe que se você utilizar o volume em ml, o resultado da sua concentração será em ml.
Aqui você tem, então, a concentração expressa em gramas por ml, significando que em 1 ml da solução, você tem 0,1 grama. Essa unidade de ml é muito útil na farmácia, nos medicamentos. Por quê? Porque são concentrações geralmente pequenas e numa solução que também tem um volume pequeno. Para os químicos, essa concentração é melhor expressa em gramas por litro. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que 1 litro tem 1000 ml, então basta eu dividir o volume por 1000 para obter o volume em litros. Então, dividindo 500 por 1000, 0,5 litro. 500 ml ou meio litro. C é igual a M sobre V, como vai? No lugar de M vou colocar 50 e no lugar do volume agora eu vou colocar meio litro. Dividindo 50 por meio, dividir por meio é multiplicar por 2, eu tenho lá que a concentração é de 100 gramas por litro, que significa que em 1 litro de solução eu tenho 100 gramas do sulfato de cobre. Eu posso resolver ainda esse exercício através de uma regra de 3. Então, bora lá. Mesmos dados. Massa do soluto, 50 gramas, volume da solução, 500 ml ou meio litro. Então, faremos assim. Em meio litro de solução, nós temos 50 gramas de soluto. Ele quer saber quanto eu tenho de soluto em 1 litro, porque a concentração é dada em gramas por litro. Em 1 litro de solução, eu tenho X. Como aqui 1 litro é o dobro de meio litro, o X vai ser o dobro de 50, que dá 100 gramas. É proporcional. Portanto, a concentração da solução será 100 gramas por litro. Tanto faz você utilizar a fórmula, quanto utilizar a regra de 3. Para utilizar a regra de 3, você só precisa estabelecer a relação entre o volume da solução e a massa do soluto. Considerando a solução como partes uniformes, podemos fazer a seguinte relação. Então, eu preparei uma solução que tem 500 ml e eu coloquei 50 gramas de sulfato de cobre. Então, em meio litro, 50 gramas de sulfato de cobre. O que acontece se eu dividir essa solução em 2 recipientes de mesmo volume? Então, metade vai para esse balão volumétrico de 250 ml e metade para esse outro balão volumétrico de 250 ml. Como a solução tem partes uniformes, nós podemos considerar que metade da massa do sulfato de cobre, que é 25 gramas, veio para esse balão e metade da massa de sulfato de cobre foi para o outro balão. Então, a solução é uma mistura homogênea, lembra disso? Então, todas as suas partes são iguais. Se eu fracionar essa mistura, eu vou sempre obter a mesma concentração. Se eu dividir aqui, ó, 25 por 0,25, eu tenho a concentração de 100 gramas por litro. A concentração é a mesma, mesmo que o volume da solução e a massa da solução seja diferente. Então, em 0,25, eu tenho 25 gramas por litro. E se em vez de dividir essa solução em 2, eu fizesse o dobro dessa solução, eu preparasse 1 litro dessa solução. Então, para fazer 1 litro, eu tenho que preparar essa solução com 100 gramas de sulfato de cobre. Se eu tivesse que preparar 100 ml, ou 0,1 litro, eu usaria 10 gramas. Ou ainda, se eu pegasse dessa solução aqui, ou dessa, 100 ml, eu sei que lá dentro de 100 ml eu vou ter 10 gramas de sulfato de cobre. Se nós observarmos o rótulo dos refrigerantes, nós temos vários tamanhos de refrigerante. 2,5 litros, 2 litros, quando chega Natal, 3 litros, 300, 1 litro, 1,5 litros, uma latinha 350, caçulinha 250 e assim por diante. Pessoal, quando eles montam o rótulo é dado sempre por uma porção. Se eu utilizo 100 ml como porção, esse valor é o que vai estar na tabela de 2 litros, na tabela do refrigerante de latinha, na tabela do refrigerante de 600. Não importa o volume que eu pego de refrigerante, na verdade.
A concentração é sempre a mesma, senão o meu refrigerante teria gosto diferente. E não pode ser assim. Uma indústria, ela tem um padrão de qualidade, então todo refrigerante tem que ser igualzinho. Então aquela concentração que eu tenho de açúcar numa garrafa de 2 litros tem que ser a mesma que eu tenho numa latinha, que tem que ser a mesma que eu tenho numa garrafa de 1 litro e assim por diante. O que modifica é que quanto mais refrigerante eu bebo, mais açúcar eu vou estar consumindo. Isso é proporcional, olha aqui, é uma proporção. Mas se eu pegar e jogar esse valor na fórmula C é igual a M sobre V, ó, 50 dividido por 0,5, 100 gramas por litro. 25 dividido por 0,25, 100 gramas por litro. 10 dividido por 0,1, 100 gramas por litro. A concentração é constante, mesmo que eu mude o volume da amostra, certo? E agora vamos para as questões do vestibular. Questão da UNB. Em um rótulo de leite em pó integral, percebe que esse tipo de informação também está no vestibular? Lê-se. A porcentagem em massa indica-nos a quantidade de gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó. Calcule a concentração em massa em gramas por litro de proteínas em um copo de 200 ml de leite preparado. Então, nós temos aqui um rótulo de como preparar o leite em pó. Então, vamos lá. Coloque o leite integral instantâneo sobre água quente ou fria, previamente fervida, mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada. Para um copo, 200 ml, 2 colheres de sopa bem cheias, 30 gramas de leite. Então, se você quiser preparar um copo de leite, você vai ter que utilizar massa do soluto, 30 gramas, que são 2 colheres de sopa bem cheia, para um volume de solução de 200 ml. Então, nós já temos todas as informações que nós precisamos. Ah, professora, mas a proteína está em porcentagem. Como é que a gente transforma, então, de porcentagem para massa? Vamos estabelecer a relação. 30 gramas é o meu 100%. É o 100% do leite em pó que eu vou utilizar para o preparo de um copo. Desses 100%, que é os 30 gramas, 30% corresponde a proteínas. Então, 30% é X. Quando eu faço essa conta, eu vou descobrir o valor de proteínas que eu tenho em gramas naquele copo. Então, fazendo a continha aí, eu tenho 9 gramas de proteína. Essa é a massa do soluto. Acabei de achar a massa do soluto. Bom, tenho a massa do soluto, tenho o volume da solução, que é 200 ml, dividindo por 1.000, 0,2 litros. Não esqueça de dividir por 1.000 para passar para litro. Vou calcular através da fórmula. Como vai? C é igual a M sobre V. A concentração, então, é a massa, 9 gramas, dividido pelo volume de leite, que é a minha solução, 0,2. Então, nós temos que a concentração é 45 gramas por litro. Em 1 litro de leite, 45 gramas de proteína. Então, se você bebe 1 litro de leite, você é daqueles bezerros, você vai estar consumindo 45 gramas de proteína ao dia. Certo, pessoal? Questão 2, uma questão da Unicamp. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Então, primeira coisa, eu vou ter que ler esse exercício novamente e anotando os dados que esse exercício me traz. É um exercício muito curtinho, mas eu tenho que identificar os dados da situação problema. Então, ele fala assim, ó, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio. Então, primeira coisa, o que é esse 250 ml? 250 ml é a unidade de volume. Então, o volume da solução, 250 ml, dividindo por 1.000, 0,25 litros. De concentração, 8 gramas por litro. Então, ele está falando para mim que o C, que é a concentração, é 8 gramas por litro. Olha a pergunta, quantos gramas de soluto? Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil, pessoal. Como vai? Então, C é igual a M sobre V. A concentração é 8,
A massa é o que ele quer saber e o volume da solução é 0,25. Só preciso multiplicar em cruz. M vezes 1 é M. 8 vezes 0,25. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, né? Porque 0,25 é 1/4. Então, 8 vezes 1/4. Então, a massa dissoluto vai dar 2 gramas, que me dá a alternativa D. De difícil? Não, de fácil, né, gente? Esse exercício era fácil, muito fácil. E bora lá. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e a sua presença no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após a ingestão. O gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos de mesmo peso que beberam 3 latas de cerveja cada um em diferentes condições, em jejum e após o jantar. Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para motoristas é 0,6 gramas por litro. Vamos grifar esse pedaço. O indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após aproximadamente. Então, nós temos aqui no gráfico a concentração máxima permitida pela legislação nesse exercício é de 0,6 gramas por litro. Então, nós vamos observar aqui o indivíduo que consumiu a bebida em jejum. Observe que o pico de álcool no sangue é muito maior do que o indivíduo que consumiu o alimento após o jantar. Por isso que é comum pessoas que bebem em jejum, elas passarem muito mal ou ficarem alcoolizadas muito antes. Se nós observarmos aqui, nós temos um gráfico que mostra a concentração de álcool no sangue e o tempo de ingestão. 0,6 por litro, ó, aqui está subindo. Quando que começa a cair? Aqui, ó. Então, o indivíduo que consumiu alimento e bebeu após o jantar, após 3 horas, aqui, ele já pode dirigir. E o indivíduo que consumiu álcool em jejum, só após 4 horas e meia, respectivamente. Então, alternativa C. Vale lembrar que essa questão do Enem é uma questão antiga, quando surgiu o uso do bafômetro e a legislação brasileira começou a estabelecer esses limites para o bafômetro. Hoje em dia, a legislação brasileira não aceita nada, você tem que ter 0 de álcool. Então, se beber, não dirija. Nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre o primeiro tipo de concentração e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas que nós vamos abordar as outras unidades de concentração. Tchau!